Amém. Que diz assim o texto: então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Uau! Parece que Samuel era amigo de Saul. Havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel. Repete comigo: rejeitado, para que não reine sobre Israel. Guarda isso aí, tá? Não vamos precisar desse versículo. Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jesser, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Amém? Podei tomar os vossos assentos, dando glórias a Deus. Irmãos, também não estou muito bem, saúde, gripado, então eu vou pregar de acordo com o que eu aguentar aqui. Amém? Subordinado ao Espírito Santo de Deus. Mediante a leitura desta palavra, Deus brada ao meu coração ao tema desta mensagem, que é: ninguém tira a unção que Deus colocou em você. Eu vou contar de 1 até 3, e você que acredita nesta campanha, se você precisa de uma palavra de Deus, você vai repetir comigo no contar de 3. Ninguém tira a unção que Deus colocou em você. Vamos lá? 1, 2, 3. Ninguém tira a unção que Deus colocou em você. Meu Deus, que lindo! De novo para nós vergonha o inferno, só que agora ao invés de você falar você vai dizer colocou em mim. Vamos lá? Ninguém tira. O outro microfone estava melhor. Glória a Deus. O povo de Israel aqui estava vivendo um período monárquico em que o reino norte e o reino sul, eles tinham um rei. Só que o centro de Israel, eles não tinham rei. Só que interessante saber o porquê eles não tinham rei, e é interessante saber o porquê Deus disse a Samuel que não era tempo de rei ainda. Sei que aqui tem bastante conhecedor da Bíblia Sagrada, e sabemos que este foi o único período em que o reino ele se uniu. Por quê? Percebe que o povo eles vão até a Samuel. Samuel ele tinha 3 ofícios por Deus na terra. Samuel que era profeta, Samuel era juiz e era também sacerdote. Por ele ser um profeta, ele era um intermediador entre Deus e o povo. Então o povo ele começa a reclamar com Samuel: Samuel, todas as nações, reino norte e reino sul, eles têm um rei, mas nós não temos um rei. Samuel olha para o povo e diz assim: calma, eu vou orar a Deus e vou trazer uma resposta. Aqui é que entra então o segredo, o porquê então eles não tinham um rei. Samuel dobra o seu joelho, ora a Deus, fala com Deus. Deus fala assim: Samuel, ainda não é tempo de rei sobre a terra, porque eu preciso trabalhar no coração do povo, eu preciso unir o povo. Percebe que Saul, ele foi o primeiro rei unificado em Israel. O segundo rei e maior rei foi Davi, e o terceiro rei, ele foi Jeroboão, que foi filho de Salomão. Quando vem Jeroboão para o reinado, Jeroboão ele recebe conselho de pessoas estranhas, que não era crente, que não conhecia a palavra, que não tinha intimidade com Deus, e o reino vem a se dividir. Interessante saber que Deus queria e Deus trabalhou no coração do povo para unir o povo. Então eu vejo tantas pessoas, pregadores, igreja, me desculpe eu falar, eu gosto de pregar a verdade, que usam muito esse termo no período da política.
Só que Deus, ele nunca esteve preocupado com a política. Eu quero substituir a palavra preocupação de Deus com a palavra da atenção de Deus. Por quê? Deus, ele nunca se preocupa com nada. Essa palavra que Deus está preocupado não existe, porque se eu disser que Deus está preocupado, eu estou invalidando o poder de Deus. Então a atenção de Deus, ela nunca teve voltado com política. Deus não se preocupa com o meu desemprego, Deus não se preocupa com a minha enfermidade, Deus não se preocupa com o meu aluguel. Pastor, eu estou passando por um momento difícil e Deus não se preocupa? Não. Por quê? Porque Deus, num piscar de olho, Deus num estalar de dedo, ele faz aparecer. Lembra lá de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, disse Deus: haja luz sobre a face da terra, imediatamente houve luz. Então Deus, ele não se preocupa com nada. Tudo está na mão de Deus, tudo está sob o controle de Deus. Deus, ele não dorme, ele não tosqueneja. Então Deus não tem preocupação de nada. Então a atenção de Deus aqui era o quê? Voltada para unir o povo, e Deus consegue. Então Deus levanta esses 3 reis unificados em Israel. Só que quando Jeroboão recebe conselho de pessoas estranhas, que o reino vem a dividir, eu imagino, aleluia, no meu grau de intimidade com Deus, eu não sei o grau de intimidade que você tem com Deus, mas a tristeza e o sentimento de Deus, em ver que aquilo Deus trabalhou tanto tempo para unir o reino, o homem vem e desune. Deus não trabalha na desunião. Ninguém mais nunca conseguiu unir o reino. Foi necessário Jesus vir sobre a terra, e no exato momento Jesus fala assim: é necessário eu passar por Samaria. Por quê? Porque nessa divisão, Judá e Samaria, eles não concordavam mais, não combinavam mais. Aí Jesus anuncia o evangelho para uma mulher samaritana. Ela vai para Samaria e ganha toda aquela nação. Eu já começo a trazer a primeira revelação. Permita-me fazer algo aqui, não tenha como ignorância. Dá a mão para esse irmão do lado, dá a mão para esse irmão do lado, aquele que pode, dá a mão para ele, dá a mão. Quando você dá a mão para alguém, você se forma uma ligação. Quando você se forma uma ligação, você se forma uma aliança. Quando nós se formamos uma aliança, pastor César, nós se tornamos mais fortes. Por quê? Porque é melhor serem 2 do que serem 1, porque se um cair, o outro ajuda o outro a levantar. E quando eu vejo essa igreja de mão dadas, unida, tem uma coisa que o diabo não pode, não é com quem conhece a Bíblia, porque ele conhece. Se tem uma coisa que o diabo não pode com a igreja, não é numa campanha. Se tem uma coisa que o diabo não pode com a igreja, não é quem canta bonito, quem prega bonito. Se tem uma coisa que o diabo não pode com a igreja, é essa igreja unida de mão dada, marchando firme. Se tem uma coisa que o diabo não pode, é uma igreja unida. Demaruti Rebia Prudica Manácia. Imagine todo esse grupo de ministério pastoreado, de mão dada, unida, dizendo: pastor César, o senhor não está sozinho, nós estamos contigo. Imagine esse grupo de louvor que cantou aqui, dizendo: irmã, você não está sozinha. Imagine toda essa igreja de mão dada, em prol de alguém na fraqueza, em nenhuma dificuldade. O inimigo não pode com esta igreja. Aleluias, aleluias. É então interessante saber o porquê Deus não queria um rei naquela época. Deus queria unir o povo. E olha o que Deus vai dizer. Aí Deus então, a pedido do povo, Deus, ele unge Saul. A pedido do povo, Deus diz assim: Samuel, vai até o meio do mato, lá tem um homem procurando jumenta, e você vai ungir ele como rei em Israel. Só que interessante saber que Deus, ele estava já procurando um rei, e ele não encontrou uma pessoa que trabalhasse, que tinha preparação para trabalhar no coração do povo. E aí o texto diz assim: após o período de Saul, Samuel, enche o vaso de azeite e vem. Quando Deus diz vem, as pessoas vão dizer vai, mas isso muda todo o contexto, porque a Bíblia diz vem. Pastor Gabriel,
qual a diferença de encher o vaso e vai, e encher o vaso e vem? A questão é, nós sabemos que Deus ele está em todo lugar, sim ou não? Sim, mas quando eu digo assim, alguém vem, é sinal que eu estou aqui e ele está lá. Quando eu digo vai, é sinal que eu estou aqui e ele também está aqui. Mas quando Deus diz, enche o vaso de azeite e vem, Deus estava com Samuel, mas automaticamente Deus já estava. Isso aqui é profundo demais. Por quê? Se Deus já estava lá, ele sabia quem ele ungia rei, por que Deus então ele não falou para Samuel a quem ele iria ungir? Aqui é que entra o segredo da história. Aí dá a impressão de quê? Que Samuel era amigo de Saul. Por quê? Percebe que no texto, Deus diz assim, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado para que não o reine? Então, a intenção, se você entender comigo, a expressão quando Deus diz, até quando, é sinal que Samuel estava insistindo, opa, alguém pegou aqui, opa, alguém pegou lá atrás, é sinal que Samuel estava insistindo na insistência que Saul permanecesse como rei. Eu já trago a segunda revelação aqui, porque quando Deus diz, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já tenho rejeitado que não reine em Israel, não se preocupe, não se espante quando as pessoas começarem a afastar de você, porque existem pessoas nas nossas vidas, infelizmente, que ao invés dele ajuntar, ele espalha. Existem pessoas que na nossa vida, que infelizmente, de vendo nós prosperar, nós tivemos perda. Infelizmente existem pessoas na nossa vida que ao invés dele trazer alegria, traz tristeza. Infelizmente existem pessoas no nosso meio que ao invés de ajudar no nosso crescimento, nós vamos cair cada vez mais. Você quer ver só? A melhor forma de nós amar uma pessoa, talvez não é abraçando, talvez não é sorrindo, talvez não é beijando. A melhor forma que nós temos de amar o nosso próximo é apresentando ele nas mãos do Senhor. Nem todo mundo que abraça te apresenta na mão do Senhor, nem todo mundo que estende a mão, talvez, aleluia, está te abençoando a tua vida, nem todo mundo que nos sorri para nós, está torcendo e querendo para o nosso bem. Eu vou pregar aquilo que Deus está me revelando, mas a melhor forma que nós temos de abençoar o nosso próximo é apresentando ele diante da presença de Deus, porque vê só, tem pessoas que ele é seu amigo até quando ele vê que ele está acima de você, mas quando ele vê que Deus está te abençoando, você está crescendo, aí ele já começa a jogar pedra no teu caminho. Mas se Deus está te abençoando, ore pelo teu inimigo, ore por aqueles que te falaram mal, ore por aqueles que te caluniaram. Se alguém pedir ajuda, ajuda. Por quê? Porque a Bíblia diz que é melhor ter para dar do que precisar pedir. Enquanto você está abençoando a vida das pessoas, independente de quem for, é sinal que o teu celeiro está cheio, é sinal que você tem palavra de vida eterna, é sinal que Deus está enchendo a tua casa, a tua alma. Aleluias. Mas infelizmente, irmãos, existem pessoas que ele lá e nós cá. A questão de estar abraçando, sorrindo, isso não é prova de amor. A maior prova de amor é quando você toca o teu joelho e você apresenta primeiro os teus inimigos, depois os teus amigos. Aí Deus diz assim, até quando, Samuel, tu terás dó de Saul, sendo que eu tenho rejeitado para o reinado? Deixa eu abrir um entre parênteses aqui. Na verdade, Deus ele nunca rejeitou Saul. Deus ele nunca rejeitou a alma de Saul. Por que não? Porque se eu disser que Deus rejeitou Saul, João capítulo 3,16 que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único e unigênito. Aí essa palavra, ela entra em contexto, fora de contexto. Mas Deus ele ama a todos.
Se eu disser que Deus rejeitou Saul, aquela palavra que Deus diz, todo aquele que vinha a mim, jamais eu lançarei fora. Deus ama a meretriz? Ama. Deus ama a prostituta? Ama. Deus ama o prostituto? Ama. Deus ama o traficante? Ama. Percebe que no texto, até quando tu terás dó de que eu tenho rejeitado para que não reine? Deus rejeitou porque Saul não tinha condições espiritual para tomar conta, alguém pegou aqui, para tomar conta do povo de Deus. Não era a pessoa, a alma de Saul. Você quer ver só? Deus queria trabalhar no coração do povo. Saul, na parte espiritual, ele foi rejeitado quase em tudo. Tem pessoas que às vezes o pastor separa ele como obreiro, ele vai bem. Esse mesmo obreiro começa a desenvolver, o pastor César separa ele para diácono, ele começa a crescer, ele vai bem. Esse diácono começa a crescer, então o pastor César separa ele para o presbitério, e ele vai crescendo, até ele chegar ao pastorado. Mas tem pessoas que ele serve para ser diácono, infelizmente. Se colocar ele no cargo acima, talvez ele vai se perder. Tem diácono que vai para te receber, como os diáconos daqui, por exemplo, os obreiros, te recebe com amor, te abraça, arruma um lugar para você, pega água para você, é aquela coisa mais linda. Eu já vi diácono, eu chegar, estacionar o carro com chuva, o diácono ir lá, com guarda-chuva. Eu acredito que ele faz isso no céu com as visitas com todo mundo. Tem pessoas que Deus levanta ele para o presbitério, para evangelista, ele prega no Brasil inteiro. Mas se colocar ele para o pastorado, as almas começam a morrer. Tem pessoas que talvez ele é bom na palavra, ele é bom como pastor, tem pessoas que às vezes, mas se colocar ele para liderar o grupo, talvez ele não vai sair bem. Você quer ver só? Liderança de grupo é um dos departamentos mais difíceis. Por exemplo, para liderar um círculo de oração, um grupo de varões, nós temos que amar pessoas que às vezes alguém diz assim, se colocar eu faço melhor do que ele, se colocar eu prego melhor do que ele, se colocar eu canto melhor do que ele. Mas o negócio aqui não é quem prega melhor, o negócio aqui não é quem canta melhor, o negócio aqui não é quem rege melhor, o negócio aqui é quem aguenta pancada, o negócio aqui é quem tem amor. Porque eu já vi líderes, aleluia, receber de pessoas que dizem assim, você é líder, mas eu não gosto de você, e o líder dizer, mas eu te amo. Então existem situações e situações. Saul não estava preparado para tomar conta do povo de Deus, mas eu trago uma revelação nessa noite. Levante a mão. Por quê? Porque a mão de Deus está sobre essa igreja, e se a mão de Deus está sobre essa igreja, o dedo de Deus está apontado sobre a tua vida. Aleluia, asnor que anda levastenia, nior de que onde varu lamaro congelo de consuelo. Aleluias, aleluias. Existe, irmãos, cargos e preparação. A preparação não está numa voz eloquente, a preparação não está numa boa oratória, no bom estudo. A preparação está em sofrer pelas almas, em cuidar daquilo que Deus depositou e confiou nas tuas mãos. Aí olha o que Deus diz: enche o vaso de azeite e... Então automaticamente Deus estava com Samuel e já estava esperando lá. Isso aqui é forte, porque quando Samuel ele chega até então a Belém, ele como profeta, juiz e sacerdote, ele se apresenta ao sacerdote, aos anciões do templo, e os anciões se assustam com ele e diz: qual é a tua vinda aqui? A tua vinda é de paz? Ele diz: a minha vinda é de paz. E o que vens fazer? Eis que o Senhor se agradou de alguém, e me veio prover e aprovar de um novo rei. Aí então ele manda chamar a Jessé. Se você olhar no texto, no capítulo 1 e 2, você vai ver que ele manda chamar a Jessé a casa do sacrifício. Por quê? Porque Samuel ele questiona Deus, sabendo Saul que eu vou ungir a um rei,
ele pode querer me matar. Aí Deus diz assim, então passa na casa do sacrifício, pega o novilho e oferece. Aí quando ele manda chamar a Jessé então, e aí ele oferece o sacrifício, ele diz, Jessé, aonde estão seus filhos? Jessé diz, estão em casa. Manda chamar eles. Agora aqui é que eu começo a descobrir o porquê que Deus não falou para Samuel quem ele já ia ungir. Sabe o que eu começo a descobrir? Que nenhum homem, nenhum pastor, ele tem poder para ungir alguém. Pastor Gabriel, não tem poder para ungir alguém? Não tem. Não tem. Eu já vi gente ungir outro no monte. Eu já vi pessoas ungir pessoas na rua. Eu já vi pessoas ser ungidas. No outro dia a pessoa sai da igreja. Então o que o pastor faz? O pastor, ele simplesmente, ele confirma a autoridade que Deus ordenou a ele. Eu vou dizer de novo, nenhum homem, nenhum pastor, ele tem poder para ungir alguém, mas ele tem autoridade para cumprir aquilo que Deus está lhe ordenando. Então aí é que entra o fato de Deus ter mandado Samuel ir lá e não ter falado para ele quem iria ungir. Aí Samuel vem e diz, passa o primeiro filho seu, Jessé. Aí quem vem? Eliabe, forte, bonito, aparentoso. Aí ele já diz, é este aí, Deus? Deus diz, calma Samuel, calma. Tu está olhando a aparência? Não é a aparência que eu olho. Aí vem o segundo. Quem era? Abinadab. Vem Abinadab. Opa, eu acho que é isso aí. Porque esse prega bem, esse fala bem, esse tem teologia. Deus diz assim, ainda não é este, Samuel. Tu está olhando a aparência. Eu não olho o exterior. Eu não olho o intelectual, eu olho o interior. Aí vem o terceiro, quem era? Samar. É este Deus? Também não. Aí vem o quarto, quem era? Natanael. É esse Deus? Também não, Samuel. Samuel, não olhe a aparência, porque o intelectual acaba, mas o interior permanece. Aí vem quem? O quinto, quem era? Radai. É este? Também não. Aí vem o sexto, quem era? Ozem. É este? Também não. Aí vem o sétimo, quem era? Eleu. Também não. Deus, mas já passaram todos. Calma, Samuel. Jessé, já passaram todos? Não. Ainda tem o menor que está lá no campo. Opa, ainda tem o menor. Tem o menor aqui dentro hoje? Tem o menor aqui dentro hoje? Porque hoje Deus pode estar te escolhendo para fazer a diferença na terra. Aí chega o menino baixinho, franzilinho, com sua roupa toda cheirando de ovelha lá do meio do campo. Diz assim, é esse Samuel, é esse que eu tenho escolhido, é esse que vai sofrer, é esse que vai estender a mão, é esse que vai abraçar, é esse que vai ajudar o pastor César, é esse que vai abrir a igreja cedo, é esse que vai ligar para a pastora dizendo, pastora, está precisando de ajuda, pastora, nós vamos aí limpar a igreja, pastor César, o senhor não está sozinho nessa caminhada, nós estamos contigo, nós vamos massar barro, nós vamos arrancar lenha, vamos arrancar toco, nós estamos contigo na caminhada. Aleluias, aleluias, aleluias. Quantos estão com o pastor César aqui nesta noite? Glória a Deus. Pastor César, o senhor não está sozinho nessa batalha. Aí olha o que ele diz, enche o vaso ou o chifre, como você entender, tem o mesmo significado, de azeite e vem. Por que Deus diz, enche o vaso de azeite e vem? Esse azeite aqui era um azeite especial. Nós sabemos que dentro da Bíblia, tanto no Antigo Testamento, conhecido como Matanar no hebraico, como Brit Hadashah no Novo Testamento, se existia muitos tipos de azeite e muitas qualidades diferenciadas de azeite. Nós vamos falar dos três mais importantes, que era o azeite Shemen, que era o azeite mais usado, que era para acender a candeia. O segundo azeite mais usado era o azeite por nome de Metzkla, que era
o azeite que usava para massagear as feridas, ou podemos se dizer também, por que não, um bálsamo. Que azeite é esse, pastor Gabriel? Quem lembra da passagem do bom samaritano, quando estava caminhando e viu um homem que foi açoitado, apanhado, ele trazia em suas mãos vinho e azeite. Com o vinho ele anestesiava a pessoa e com o azeite ele curava as feridas. Quem é que não conhece a passagem da Maria, irmã de Lázaro, e da mulher pecadora, que quando Jesus ele caminha 3 dias pela Palestina, ele entra na casa do fariseu Simão, e ela pega então aquele azeite, derrama sobre os seus pés e começa a massagear os pés de Jesus. Aqui então nós chegamos então no terceiro azeite, chamado de Irsma, ou ágio. E por que esse azeite ele teve que ser enchido? Porque esse azeite ele só podia ser enchido quando fosse ungir alguém. Então o vaso ou o chifre ele ficava na mão do profeta ou do sacerdote, e o azeite ficava armazenado dentro do templo. Então aqui é interessante saber que a unção de Davi ela foi espiritual, não só a questão do reinado. Então ele passava lá, enchia então o vaso de azeite e ia para ungir o servo. Isso aqui é lindo demais. Por que é lindo demais? Porque percebe que o próprio Deus diz: enche o vaso de azeite, vem, porque me provém prover e ungir um novo rei. Esse tipo de azeite é o azeite que nós precisamos sobre as nossas vidas. Quem já ouviu falar, e aí vaso está cheio, e aí irmã está cheia, e aí pastor está cheio? Negativo. Por quê? Porque se eu estiver cheio, não tem como Deus me encher mais. Aí é que entra então esse vaso aqui. O vaso somos nós. Aí Deus diz: enche o vaso de azeite e vem. Eu sempre nas minhas orações eu falo com Deus: Deus me usa de uma forma natural e sobrenatural. O natural é aonde eu me preparo para me dedicar à vontade de Deus, e o sobrenatural é aquilo que Deus vai encher a mim, vai encher esses obreiros, esses pastores, vai encher você. Se eu já estiver cheio, não tem como Deus me encher mais. Mas a cada dia, bem-aventurado é você que entrou dizendo: Pai, eu estou vazio, eu preciso que o Senhor me enche. Eu estou vazio, eu preciso que o Senhor me enche. Eu não tenho nada, mas eu preciso levar uma resposta. Eu estou vazio, mas se o Senhor me encher, o meu vaso vai transbordar do poder da glória de Deus. Aleluia, aleluia. Se o vaso já estiver cheio, igreja, como que Deus vai encher ele se ele já está cheio? Não tem como encher, se tratando da unção que vem dos céus. Aleluias, bendito, exaltado é o nome do Senhor. Aí Saul, quando Samuel, ele diz: Pai, mas como que eu vou fazer, sabendo Saul que eu vou prover um novo rei? Ele vai querer me matar. Deus diz assim: passa na casa do sacrifício, leva um novilho, mata e oferece a mim. Porque Saul, ao saber que Samuel ungindo um novo rei, queria matar, poderia matar Samuel. Isso aqui é lindo demais, porque Saul ele recebe a unção, ele foi separado, mas não tomou o trono. Vou repetir de novo. Saul ele recebe a unção, foi separado, mas ele não recebe o trono. Saul ele estava no trono, perdeu o mandato de Deus, mas não queria sair do trono. Enquanto Davi não reinava, não queria sair do trono.
enquanto Davi reinava, seus 2 filhos, quem era? Absalão e Adonias, queria tomar o trono dele. O negócio aqui não é o púlpito, o negócio aqui, aleluia, não é a tribuna, o negócio aqui não é o cargo, é ter a unção que vem do céu. Não adianta pregar bonito e não ter unção, não adianta, aleluia, cantar e não ter unção, e está cheio de pessoas querendo ungir alguém, tirar a unção de alguém. Você quer ver só interessante? Eu já vi pessoas ser ungido no monte. Eu já vi pessoas tirar e ungir alguém. Você quer ver só? Nós vamos convidar um pregador aqui. E vai vir um cantor, uma cantora. Canta bem? Canta. Tem uma unção terrível. Prega bem? Prega. Você vê ele pregar com uma unção. Quem já ouviu alguém dizer isto? E aquele pregador ali, eu não sinto nada aquele pregador. Parece que ele não tem unção não. Aquela cantora, aquele cantor, quando ele canta, só Jesus. Não sinto nada. Uma vez eu perguntei para uma pessoa assim: já que você disse que ele tem unção e o outro não tem, ela tem e ele não tem, é você então que decide quem tem unção e quem não tem? Eu pensei que era o Espírito Santo de Deus. E aquele ali tem unção? E aquela ali tem unção? Então dá um pouquinho para mim de unção, que eu quero ser ungido. A unção não está na boca de um pregador. A unção não está na boca de um cantor. A unção não está de quem fala bem. A unção está quando Deus te separou para o ministério. E você recebeu a unção sobre a tua vida. Independente se você tem ministério, independente se você prega bem, independente se você não prega, independente se você canta ou se você não canta, porque pregar é um dom, cantar também é um dom, mas a unção não. A unção é um dom divino que vem do Espírito Santo de Deus. A unção não está quando alguém prega, quando alguém canta. De uma vez que Deus te ungiu, homem nenhum tem poder para invalidar a unção que Deus colocou em você. Por isso Deus me deu esse tema, aleluia. Ninguém tira a unção que Deus colocou dentro de você. Você quer ver só? Saul foi escolhido pelo povo, mas foi Deus que mandou ungir ele. E quando Saul estava na mão de Davi, alguém olha e diz assim: Davi, Saul matou milhares, mas você matou 10 milhares. Saul está na tua mão, faz com ele o que ele quiser. Sabe o que Davi disse? Eu não posso tocar no ungido de Deus. Uma vez que Deus te separou, te ungiu, nenhum homem tem poder para invalidar a unção que Deus colocou dentro de você. Aleluia. Com permissão dos pastores, eu quero pedir para eles colocar sobre os pés. Pode, pastor? Coloque sobre os pés, igreja. Aleluias. 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 Minha esposa, vem louvar. Vem louvar rápido. Aleluias. Aleluias. Dentro de você tem uma unção. E ninguém pode invalidar a promessa e a unção que Deus colocou na tua vida. Interessante que quando Deus Ele olha para todo Israel e Ele não acha alguém na especialidade de Deus para ungir como rei. Aí Samuel então ora a Deus e diz assim: Deus, o povo quer um rei. Deus diz assim: diga ao povo que não é tempo de rei. Mas Deus já estava procurando. Ele chega para o povo e diz assim: olha, Deus diz que não é tempo de rei ainda. Sabe o que o povo diz? Nós não acreditamos em você, Samuel. Que Deus é esse que fala com você e nós não vemos esse. Nós queremos um rei. Volta lá e fala para o teu Deus que nós queremos um rei. Samuel, dobra o teu joelho novamente.
Fala com Deus e diz: Deus, o povo desacreditar em mim. O povo quer um rei. Sabe o que Deus diz? Samuel, o povo não desacreditar em você. O povo estão desacreditando em mim. Se eles querem um rei, eu vou dar um rei para ele. Pode soltar o playback, pode soltar. Se eles querem um rei, eu vou dar um rei para ele. Mas olha só a diferença. Quando chega em Davi, olha o que Deus diz: eu achei, aqui é que está o segredo. Então Deus já estava procurando um rei. Olha o que Deus diz: eu achei, pode soltar o playback, em Davi, segundo o meu coração. Você pode adorar a Deus por essa palavra. Você pode adorar a Deus por essa palavra. Quem pode declarar diante do céu e Deus olhar para dentro de você, pode soltar o playback e dizer: eu achei nesta noite, no coração de muitos que entrou aqui, segundo o meu coração, a minha vontade. E que vontade é essa? Está dentro do propósito da vontade de Deus. O ânimo em mim sumiu e eu parei para respirar um pouco, sim, mas mesmo assim eu por mim parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Davi foi escolhido segundo o coração de Deus. Eu sinto medo que me aperta, que me Por quê? deixa Porque o que Davi fazia se encaixou junto com os propósitos e o pressentimento de Deus. E Deus pergunta para você nesta noite: o que nós temos feito? Mas toda vez para que Deus ache graça em nós para essa unção. Porque a primeira graça Ele já achou de não ter escolhido. Me ver prostrado é difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando, me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que eu levantei e decidi seguir. Foi por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Parece que eu vejo com os olhos da fé que sempre me conduz. Uma chuva de azeite e de óleo caindo sobre essa igreja. Quem pode receber essa palavra? Recebe, 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 recebe. Mas toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece e me deixa claro que Ele não quer me ver prostrado. É difícil, cansativo, mas Ele tá lado a lado, me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu quero parar, Ele aparece pra me fazer avançar. Por mim eu já teria desistido, mas por Ele eu chego lá. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Alguém pode olhar para você. Foi por causa dele que e assim como ninguém dava nada para Davi, decidi seguir. É por causa alguém pode olhar para você e não dar nada. Ainda mas você é escolhida de Deus. Você é escolhido de Deus. Sempre me conduz, eu sei, eu chego lá. Porque Deus me mostra que na calada das escondidas ninguém viu. Foi por causa mas Deus tem te usado para ajudar alguém. Foi por causa Deus tem te usado para estender a mão para alguém. Foi por causa dele. Tudo que você plantou, talvez o homem não vê, mas está registrado no céu. Foi por causa dele.
você não desistiu. Que está aqui dizendo é por causa dele, é por causa dele, é por causa dele. É por causa dele. É por causa dele. Dizendo é por causa dele, é por causa dele. Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. É por causa dele que eu levantei e decidi seguir. É por causa dele que eu ainda continuo a lutar. Por causa de Jesus que sempre me O Senhor está enchendo muitos vasos aqui nesta noite. Eu chego lá. Bem-aventurado é você que entrou aqui por essas portas. Vazio, dizendo: Senhor, eu estou vazio. É por causa dele. Eu preciso de uma palavra. Eu não desisti, é por causa dele. Você vai sair daqui dessa noite transbordado pelo poder da palavra. É por causa dele, é por causa dele. Para encerrar, Davi recebe a unção, mas não recebe o trono. Davi, as pessoas que estavam em volta dele, ninguém via o que ele fazia, mas a cada momento, a cada luta, a cada guerra, Deus estava vendo. Deus viu quando ele matou um leão para proteger uma das suas ovelhas. Deus viu quando ele matou um urso para proteger as suas ovelhas. Mas todo mundo viu quando ele derrubou o gigante. Sabe o que Deus está dizendo? Entrou alguém aqui que o que você tem feito, talvez o irmão, a irmã, o vizinho não viu, mas Deus tem contemplado o que você tem feito pela obra do Senhor. Ele tem contemplado cada passo, a cada lágrima, a cada sofrimento e a cada luta. E te diz Deus assim: não vai cair uma gota de lágrima no chão, sem antes eu cumpro a minha palavra na tua vida. O homem pode não ver, mas eu tenho registrado a cada passo que você tem dado para ajudar alguém. Pastor, como eu faço para receber unção? Existe a unção ministerial, existe a unção espiritual. Não adianta ter unção ministerial e não ter unção espiritual. Está cheio de pastores, pregadores, entregando-nos a carteirinha e desistindo. Eu me visto de mendigo, vou até a Cracolândia anunciar o Evangelho. Lá eu encontro pregadores, pastores, missionários, presbíteros. Nesse exato momento, em um país com 230 milhões de habitantes, 30% dessa nação serve a Deus, que vão totalizar aproximadamente 45 milhões de cristãos, tem alguém neste momento dizendo: eu não vou para a igreja mais. Mas a unção espiritual que Deus vai derramar sobre a tua vida, ela vai fazer que você resiste às lutas, à tentação. Porque o negócio aqui não é bater, é quem aguenta pancada, é quem resiste. Pastor, como é que eu faço para receber a unção espiritual? Oração, consagração e obediência pela a palavra. Levante a tua mão que eu entrego a última profecia e te dou entregar esse microfone. Esta luta não vai fazer te parar.
Aleluia, esse pecado não vai te parar no meio da caminhada, esse desânimo não vai te parar, essa depressão não vai te parar, essa ansiedade não vai te parar. Alguém falou na calada escondida: eu dou poucos dias para ele, dou poucos dias para ela. O inimigo pode ter feito uma reunião no inferno, o teu nome foi mencionado lá, e os adébitos disse: agora nós envergonhamos ela, agora nós envergonhamos ele. Mas enquanto o diabo reunia os seus adébitos no inferno, tinha alguém aqui de mão levantada na igreja Assembleia de Deus, Ministério Vida. Um dava glória, outro dava aleluia, outro estava de mão levantada. Enquanto alguém estava de mão levantada, a reunião do inferno foi acabada e o nome de Deus está sendo glorificado nesta noite. Você vai avançar, vai avançar, vai avançar pelo poder da palavra. Só quem acredita, levante a mão e aplaude o nome do Senhor Jesus.